Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Bora voltar aí na continuidade da Lei Maria da Penha para a gente finalizar esse trem aqui. E estamos aí no que eu posso dizer para vocês. Toda a lei é importante, toda ela aqui, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês aqui que é a partir do artigo 8º a gente vai ter muita coisa que cai em prova na Lei Maria da Penha. Tá? E a gente começa aí das medidas integradas de prevenção, tá? Que aqui vai englobar juntamente também as medidas protetivas. E no artigo 8º a gente já pula direto lá, tá? Vocês dão a leitura aqui no caput do artigo, mas a parte mais importante ela vai aqui do inciso 4 até o 9. Né, que vem falar aqui da implementação do atendimento policial especializado às mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Essa delegacia de atendimento à mulher, a gente vai ver ela durante quase todo o final dessa lei aqui. Daqui para frente a gente vai ouvir falar bastante dela. Tá? O caput do artigo é: a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais, tendo por diretrizes, né? Então essas são uma das diretrizes. No inciso 5, nós temos aqui a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Então aqui fala sobre as campanhas que a gente pode ter também nas escolas, né? E a gente vai ver também esse pedacinho mais para frente, tá? Todos os tipos de ferramenta que são voltados aí para erradicar e prevenir a violência contra a mulher. No inciso 6, a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais. Entidades não governamentais a gente tem como ONGs também, né? Tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação. Então vai dizer aqui que os órgãos governamentais podem fazer aliança com programas de órgãos não governamentais, visando também coibir a violência contra a mulher. E aqui, esse é questão de prova, o inciso 7, a capacitação permanente das polícias civil, militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos. Não somente a capacitação da corporação, mas a capacitação dos profissionais que atendem essas corporações, que fazem parte. E as áreas enunciadas no inciso 1, quanto às questões de gênero, raça ou etnia. Nós temos aqui a capacitação permanente, e isso cai na banca, IBAN, e ela pode te enganar, tá bom? Então fica ciente, anota bem aí, papel e caneta na mão sempre. A capacitação dos órgãos de segurança pública é permanente, tá bom? Tanto que você vê aqui, por exemplo, esses dias postaram o pessoal da Guarda que formou em Santos, né? Agora a Guarda formou em Santos um tempinho atrás já, né? Uns meses atrás, a primeira patrulha aí, Maria da Penha, né? Já tinha em outros municípios, é mais comum no interior, mas aqui em Santos formou também uma turma, e agora também formou uma turma de proteção ambiental, mas tem agora na Guarda Municipal um grupamento chamado Patrulha Maria da Penha, e eles passam por capacitação periódica, né? De certo em certo período. Deixa eu ver. Promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos e irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, com a perspectiva do gênero, de raça ou etnia. E o inciso 9 aqui, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para o conteúdo relativo aos direitos humanos
à equidade de gênero, de raça, etnia e ao programa de violência doméstica e familiar contra a mulher. Como a banca pode querer te pegar? Que esse inciso 9 também é questão de prova, já caiu em prova para mim, tanto da IBAN quanto da VUNESP, tá? Então, destaque nos currículos escolares, aqui diz que são todos os níveis de ensino. A banca pode dizer para você que é só no nível fundamental, só no nível primário, só no nível médio, só no nível superior. Então, fica atento nas pegadinhas da banca, porque a letra da lei diz que são em todos os níveis de ensino. Essa parte dos níveis de ensino, dos níveis de escolaridade, a banca vai querer pegar você em vários pontos dessa lei. Vou mostrar para você já aqui um outro ponto que você tem que prestar muita atenção, tá? Vamos aqui para o capítulo 2, artigo 9, né? Artigo 9 ainda é nono, ainda é ordinal. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar, aqui a gente já passa a tratar das medidas protetivas de urgência, tá? A assistência da mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada na forma articulada e conforme os princípios das diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social do Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Segurança Pública, que é... Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP. Vocês que vão fazer concurso da Guarda Municipal tem que acostumar com esse nome. Tem o Sistema Único de Segurança, tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, e tem o Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP. E a banca pode querer enganar vocês confundindo com essas siglas, SUS e SUSP, beleza? Muita atenção nesse ponto. Parágrafo 1º do artigo 9º, o juiz determinará por prazo certo, tá bom? Lembra, isso aqui está levando ao extremo, ele vai determinar por um prazo certo, não está mediando, ele está determinando por um prazo certo, um prazo fixo, tá? A inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física, então visando preservar a sua integridade física, inciso 1 do parágrafo 2º. Acesso prioritário à remoção quando servidora pública e integrante da administração direta ou indireta. Falei para vocês que a gente viu aí na parte da legislação, artigo 312 ao 337, que existe administração direta e indireta. Ambos fazem parte do serviço público. Então, o juiz, para assegurar a integridade física, preservar a integridade física da mulher, ele pode, presta atenção, inciso 1 do parágrafo 2º, tá? Vocês vão ficar muito atentos nesse inciso 1 e no inciso 2. O juiz vai garantir o acesso prioritário à remoção, quando ela é funcionária pública, de administração direta ou indireta. Quer dizer, se ela é concursada em um órgão direto da prefeitura, do estado, da União, ou se ela trabalha nas autarquias, nas empresas públicas, que são a administração indireta. Essas que são concursadas, porque tanto um quanto o outro cargo é concursado, o juiz ele pode garantir a remoção e adaptação dela em outro posto qualquer, da cidade, do estado ou da União, tá bom? Se é funcionária do município, o juiz pode colocar você para trabalhar em outro lugar do município, em outro setor da mesma prefeitura. Se é funcionária do estado, o juiz pode colocar a mulher para trabalhar em outro setor do estado, em qualquer canto do estado, em qualquer cidade do estado. E se é funcionária da União, né, da União, por exemplo, Polícia Federal, da Receita Federal, do IBAMA, essas coisas assim, o juiz pode determinar que ela possa trabalhar, pode determinar a remoção dela, a alocação dela em outro setor de qualquer parte do país, tá? Isso para a funcionária pública, a fim de protegê-la, a fim de garantir a integridade física da mulher, para concursada, tá? Aí vem no inciso 2. O juiz pode garantir a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário,
o afastamento do local de trabalho por até 6 meses, galera. Agora vamos falar por que a funcionária pública, o juiz pode determinar a transferência dela para qualquer outro setor e independente do tempo. E por que quando a pessoa trabalha por carteira assinada na iniciativa privada, o juiz só pode garantir a manutenção dela por um vínculo até 6 meses. Quer dizer, a garantia do vínculo do emprego por um afastamento que o juiz pode determinar, porém, esse afastamento é sem salário, sem remuneração. Tá bom? O juiz não tem o poder para fazer com que o patrão, na iniciativa privada, afaste a sua funcionária porque ela está sofrendo violência doméstica e familiar por até 6 meses e garanta o pagamento dela. Não, ele já está garantindo ali o vínculo empregatício, ou seja, ela pode se afastar do emprego por até 6 meses, sem os benefícios, sem salário, porém, daqui 6 meses, quando ela retornar, ela tem garantia de emprego. Tá bom? Então, a funcionária pública, ela pode ser transferida, remanejada, tá bom? Realocada em qualquer outro setor. Já quem trabalha na iniciativa privada, o juiz pode determinar aí a garantia de vínculo empregatício, mesmo ela tendo que se afastar por até 6 meses, sem salário, sem vencimentos, tá, galera? Além de isso no inciso 1 e no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 9º. No inciso 3, encaminhamento da assistência judiciária quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante juiz competente. O juiz pode sim fazer esse agendamento, tá? Com licença. E a gente vai ver esse assunto de novo mais para frente, tanto para a assistência judiciária quanto para, inclusive, eventual ajuizamento de separação, de divórcio, de anulação de um casamento ou até de dissolução de união estável. Leiam, galera, leiam. Parágrafo 3º, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico tecnológico, incluindo os serviços de, anotem, contracepção de emergência, a profilaxia de doença sexualmente transmissível, isso no caso de abuso, tá? Vai falar aqui, ó, da medicação para a pessoa não contrair o HIV, tá? Nem qualquer outra doença sexualmente transmissível. Deixa eu ver aqui. E outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Parágrafo 4º, importante também. Vocês vão dar aqui a lida no parágrafo 4º, que vai falar sobre as violências, né, sobre os tipos de violência doméstica e familiar que a gente já havia comentado. Parágrafo 5º. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente disponibilizado para o monitoramento das vítimas de violência doméstica e familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Então entenda o seguinte, que a gente pode tirar daqui, que todo recurso que foi utilizado para proteger aquela vítima de agressão, ele gera um custo. E esse custo, a princípio, vai ser pago pelo governo, pelo município, pela União, pelo Estado, vamos dizer assim, pelo Estado. Porém, aquilo não vai ficar de graça. Aquele agressor, além dele ser punido de maneiras cabíveis em lei, ele também vai ter que ressarcir tudo que foi utilizado, todo o aparato, toda hora extra de policial, todo que foi utilizado, inclusive medicamentos, ele vai ressarcir o SUS, tá bom? E tudo isso aí tem que sair das contas dele, tem que sair as despesas dele, tá? Não pode ser nada onerado a mulher ao benefício, vamos dizer assim, não pode causar ônus. A mulher
nem aos seus dependentes. Não pode, vamos dizer, ele tem uma conta compartilhada com a mulher, tem que utilizar dos ganhos dele para ressarcir o SUS e o Estado. Ele não pode onerar gasto a herança, aos bens da mulher ou que diz respeito a bens dos filhos deles, tá bom? Tem que ser gastos ressarcidos pelo agressor. Então, como diz aqui no parágrafo 6º, o ressarcimento de que trata o parágrafo 4 e 5º deste artigo não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e de seus dependentes. Tá? E nem, mesmo ele pagando, ele ressarcindo tudo que o Estado gastou, isso também não pode, é bom você gravar bem isso, que não pode configurar atenuante, tá? Pelo que ele fez, isso não diminui a culpa do que ele fez. E a banca pode querer te enganar com isso, dizer que por ele ressarcir o Estado, por ele ressarcir os gastos, ele vai ter sua pena diminuída. Então isso não pode se configurar como atenuante, não pode, tá? A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade. Lembra das coisas da escolaridade, do nível de escolaridade que eu te falei? Eu vou te comentar com ele agora, no parágrafo 7º do artigo 9º. Rapaz, minha garganta hoje está seca demais. Corre contra o tempo, galera. Nem tampar esse trem aqui. Parágrafo 7º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar, anota aí parágrafo 7º, ela tem prioridade para matricular seus dependentes. Uma vez caiu numa prova para mim que a mulher, na banca, a banca colocou assim, que a mulher podia matricular seus dependentes menores de idade, cara. E a lei, você já sabe que é dependente, se é dependente é menor, ponto. Se colocar algo menor de idade, você já sabe que está errado. Então ela tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica. Não é de nível médio, não é de nível superior, não é de nível fundamental. É educação básica. A gente sabe que a educação básica ela vem desde a pré-escola até a 8ª série. Então a mulher ela tem direito de matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou transferi-los para essa instituição. Só que tem um adendo aqui, pessoal. Ela tem que ter uma condição para ela fazer isso, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios de registro de ocorrência. Então a mulher, para ter esses seus direitos garantidos, ela precisa comprovar através do registro de ocorrência. Então ela precisa fazer o boletim de ocorrência lá. E aí o que vai acontecer nessa escola que ela transferiu os filhos dela? Os dados dela e o porquê dessa situação de transferência ou de matrícula repentina, vamos dizer assim, os dados da ofendida serão resguardados e protegidos, mantidos em sigilo, para que nem ela, nem seus dependentes possam ser, de certa forma, envergonhados, passar por privações, passar por algum tipo de vexame, entendeu? A gente sabe que crianças, às vezes, que têm pais separados, que a mãe sofre agressão, pode sofrer bullying ou algum tipo de perseguição nas escolas, entendeu? Então, esse assunto vai ser mantido em sigilo. Só quem tem acesso a isso é o pessoal do juizado, entendeu? O pessoal do Ministério Público, é o juiz, é o pessoal da polícia que está acompanhando o caso dela, a equipe multidisciplinar que está acompanhando o caso da mulher, entendeu? Então, fora esses órgãos responsáveis que tomam conta do caso dela, ninguém mais tem acesso, pessoal. É bom entender isso e gravar bem. Artigo 10. Na iminência na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato, isso está no artigo 10, as providências legais cabíveis, parágrafo único. É bom você entender que é de imediato.
Você tem que prestar atenção muito nessa lei, porque essa lei tem muito prazo. Prazo certo. Presta atenção no prazo certo, presta atenção no prazo de 24 horas que a gente já viu e presta atenção nos prazos de 48 horas, tá? Que a gente vai ver aqui mais pra frente. Então todo prazo você deixa bem gravado. E a autoridade policial, ela tem que tomar as medidas cabíveis de imediato, beleza? Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento da medida protetiva de urgência deferida. Artigo 10A. Artigo 10A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, grava isso aqui, preferencialmente do sexo feminino. Não é obrigatoriamente. E a banca vai querer te enganar nisso. Ela tem direito ao atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino. Vou dar uma pausa aqui rapidinho.